Há 2 domingos atrás, nós começamos a exposição. Acho que foi há 2 domingos que o último teve o reverendo Ramon, né? Aliás, há 2 não, agora eu estou me lembrando. Foi no começo de outubro, né? Foi antes do Arthur nascer. Né? Porque depois a gente teve os pastores convidados, né? Nós fizemos uma introdução do primeiro versículo até o versículo 4. Vou relembrar aqui algumas coisas hoje, obviamente, mas o texto que eu lerei aqui vai do versículo 5 até o versículo de número 8. Então, Epístola de Tiago, versículos 5 a 8. A palavra de Deus diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhe ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Senhor, dê-nos sabedoria nesta noite para entender a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Dê-nos sabedoria, Senhor, para entender qual é a Tua perfeita e boa vontade para as nossas vidas. Que Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, ilumine também a mente do pregador, para que a palavra seja exposta de uma maneira clara e objetiva, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou começar fazendo algumas perguntinhas aqui, para a gente pensar um pouquinho. Talvez as respostas serão até fáceis. Quem de nós aqui pode dizer que é sábio mesmo, né? Eu sou sábio. Ou quem de nós poderia contar, né, nos dedos de uma mão, pessoas que nós consideramos sábias? E durante o sermão, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro para os irmãos o que significa essa palavra sabedoria para Tiago. Tá? Porque às vezes nós falamos assim, mas Gandhi foi um grande homem sábio que passou por aqui. Sei lá, Einstein, né? Milhares de frases atribuídas a ele, nem sei se todas são de fato dele, né? Mas tem aquelas frases de impacto, né? Que homem sábio. Vários sociólogos, filósofos, toda sorte de pessoas, né? Que poderiam fazer. Esses, de fato, são sábios. Mas será que de fato são sábios? Principalmente, será que são sábios em todas as áreas da nossa existência finita que temos aqui? Se a gente fosse de fato sincero aqui, já não dando aqui uma resposta direta para essas perguntas, mas se formos sinceros, pelo menos chegaremos à conclusão de que somos inconstantes em nossos pensamentos, em nossos julgamentos, em nossa forma de enxergar o mundo, da nossa forma de interpretar a realidade que nos cerca. Às vezes podemos ter lampejos, né, de sabedoria, mas isso não quer dizer que somos sábios, ou nem tampouco que nós não necessitemos de mais sabedoria. O texto, irmãos, muito claramente, ele fala sobre sabedoria. Ele já começa logo no primeiro verso falando sobre sabedoria. Os irmãos perceberam ao longo da nossa leitura aqui da liturgia que falamos sobre sabedoria também. Eu vou, inclusive, ler uma parte aqui de Provérbios 2 que nós lemos hoje aqui na liturgia, para a gente entender que sabedoria não é apenas para Tiago aqui, na verdade, a sabedoria bíblica, né? Aquela sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que, inclusive, Tiago trabalha um pouquinho na frente, usando, inclusive, essa expressão, né? A sabedoria que vem do alto, né? Não é simplesmente relacionada a informações adquiridas, conhecimentos adquiridos. Tem muitas pessoas que têm um vasto conhecimento em muitas áreas da vida, mas nem por isso são sábias. Em contrapartida,
nós vemos muitos exemplos práticos de pessoas, às vezes, iletradas e muito sábias. Só para citar um exemplo aqui, né, quantos pastores, por exemplo, eu cito aqui, nós já citamos aqui o reverendo Abraham Kuyper, né, que viveu ali na Holanda, um grande homem, homem inteligentíssimo que existiu ali na Holanda. E ele se converteu graças à ajuda de algumas irmãs camponesas lá da cidade dele. Um outro chamado Calbart teve o mesmo acontecimento na vida dele. Ele foi pastorear uma igreja lá nos campos, né, da Inglaterra, no meio da roça mesmo, e pessoas muito simples foram tendo muita paciência com o pastor que estava lá pastoreando, pregando todo domingo, mas que não era convertido ainda. Olha só. Então, eu quero que os irmãos entendam hoje que não é apenas uma informação adquirida que nós podemos simplesmente adquirir lendo livros ou estudando. Claro que isso faz parte, mas não é só isso. Tá? Eu quero aqui relacionar a sabedoria com o texto que nós leremos com os textos de Provérbios, que mostram que sabedoria é um entendimento prático e com aplicações espirituais. Não sei se vocês perceberam lá em Provérbios 2 que nós lemos, mas a gente leu um pouquinho sobre isso lá. Vou ler aqui a partir do versículo 10, lá em Provérbios 2, só para a gente refrescar aqui na nossa memória. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Perceba que existe aqui uma relação profunda da alma com sabedoria. Quando a gente fala apenas sobre conhecimento intelectual, não existe muito essa relação íntima, né? Verso 11, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará para, olha só, qual que é o objetivo, né? Para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Ou seja, a sabedoria tem uma implicação prática para a vida da pessoa e implicações também espirituais para a vida das pessoas. Outro texto de Provérbios, eu poderia aqui ficar a noite inteira lendo texto de Provérbios que falam sobre sabedoria. Vou me ater apenas a esses dois, que nós já lemos na liturgia, e agora Provérbios 9, versículo 10 a 12, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, não estamos aqui falando de qualquer tipo de sabedoria, muito menos de uma sabedoria terrena, de frase de efeito, frase de impacto. Não, estamos aqui falando de uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que vem do alto. E quem tem essa sabedoria, ou quem pode adquirir essa sabedoria? Aquele que tem o temor do Senhor. Quando nós olhamos para o contexto, irmãos, o nosso texto, inclusive, começa com a expressão se porém. Ou seja, nós temos claramente aqui uma ligação do nosso texto com o texto anterior. E, para a gente lembrar aqui um pouquinho do texto anterior, nós vimos a seguinte ideia: alegria nas provações. Nós falamos sobre isso aqui, sobre as alegrias, ou a alegria, o contentamento que o crente tem que ter, mesmo nos momentos de provação. O versículo 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, olha só, de toda alegria, o passardes por várias provações, não apenas por uma ou duas, mas por várias provações. E agora, depois de citar isso, Tiago agora fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Quando a gente olha para o contexto, a primeira ideia que ressalta aqui na nossa mente é que sabedoria aqui está ligada em capacitar a pessoa a enfrentar as provações com grande alegria. Se nós não buscarmos essa sabedoria que vem do alto, nós não estaremos capacitados a passar pelas provações com grande alegria. Com toda alegria, usando aqui inclusive a expressão usada por Tiago. Então, a sabedoria nesse contexto, ela nos ajuda a entender
e aceitar a palavra de Deus como autoritativa sobre as nossas vidas. Se tem alguma coisa que tem que guiar a nossa vida, isso é a palavra de Deus. Ela é autoridade sobre as nossas vidas. Então, em assuntos difíceis ou em assuntos que mexem muito com a nossa vontade, não importa muito o que eu penso ou o que eu acho sobre o assunto. Importa o que a palavra de Deus diz sobre aquele assunto. E podem nos acusar de sermos retrógrados, limitados, fundamentalistas. Podem nos acusar de qualquer coisa. Nós, pelo menos, temos um norte a que seguir. E nós cremos que esse norte é a verdade absoluta sobre todas as coisas. A sabedoria, ela nos ajuda a ver os benefícios de Deus, mesmo em meio às provações. E foi sobre isso que nós falamos no último sermão aqui. Falamos muito sobre contentamento. E o contentamento do crente não está ligado a momentos de felicidade da nossa vida. É claro que nós queremos momentos de felicidade. É claro que nós queremos momentos de tranquilidade, de paz. Mas e se esses momentos não vierem? Tudo cairá por terra? Na vida do crente não deve ser assim. O contentamento do crente não está nas coisas ou no status de vida que ele tem, mas está em Jesus Cristo e na obra que ele fez ali na cruz por nós. Então, irmãos, é sobre este parâmetro, sobre sabedoria, que eu vou caminhar aqui hoje no nosso texto. Então, olhando agora mais especificamente para os 4 versos que nós lemos, eu tentei aqui fazer uma divisão didática para a gente poder entender aquilo que Tiago está nos ensinando. E, em primeiro lugar, nós vemos aqui no versículo 5, irmãos, que Deus está pronto a nos dar sabedoria. Deus, ele está pronto a nos dar sabedoria. Às vezes nós temos medo de orar por certas coisas. Porque lá no fundo nós sabemos que Deus, se for da vontade dele, né, e se nós estivermos orando algo que é claramente da vontade dele, ele vai nos dar. Então, às vezes, a gente tem medo de orar, por exemplo, Senhor, me ajude com tal pessoa, eu tenho tanta dificuldade com ela. A gente tem medo de fazer essa oração porque nós sabemos que essa é a vontade de Deus e que ele vai nos responder. Senhor, me ajuda no meu relacionamento com meu filho, Senhor. E aí a gente tem medo porque a gente não quer, humanamente, às vezes, restaurar essas pontes que estão quebradas, né? Em relação à sabedoria, irmãos, às vezes nós até pedimos. Fazemos aquelas orações prontas a respeito de sabedoria, quando a gente vai tomar uma decisão, principalmente, né? A gente ora pedindo sabedoria a Deus e tal. Mas o ponto aqui é, será que de fato estamos entendendo o que estamos pedindo a Deus? Ou, até textualmente trabalhando aqui, será que nós estamos pedindo, de fato, certos de que Deus responderá a nossa oração? Olha o que o texto diz, irmãos. Vou ler novamente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, e aí por isso que eu fiz aquelas perguntinhas lá no começo, quem de nós não necessita de sabedoria? Quem de nós? Porque se existe alguém aqui dentro hoje que não necessita de sabedoria, então essa palavra não é para você. Mas essa palavra é para mim. Porque eu preciso de muita sabedoria em muitas áreas da minha vida. Principalmente essa área do contexto anterior aqui, ó, de entender que as provações de Deus para minha vida, no final de tudo, redundará em quê? Em louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E além disso, me conformará com a imagem de Jesus Cristo. Mas eu preciso de sabedoria para entender isso. Principalmente nos momentos em que eu estou passando por essas provações, eu preciso de sabedoria. Então, Tiago faz uma pergunta, aliás, uma pergunta não, né? Uma afirmativa meio que retórica. Todo mundo necessita de pedir sabedoria. Então, se algum de vós necessita, é como se ele estivesse assim, ó, falando, olha, eu sei que isso que eu acabei de dizer é difícil, mas vocês precisam de sabedoria para entender isso. Então, se vocês precisam de sabedoria, peçam a Deus. Peçam a Deus. Por quê? O que ele diz? Que a todos dá liberalmente. A ideia do grego aqui da palavrinha é de mão aberta. Ou seja, ele está pronto, ele está de prontidão para nos responder. Deus, ele sempre está pronto a nos responder algo que está de acordo com a sua vontade.
E uma coisa que nós podemos ter certeza que está de acordo com a vontade de Deus é que nós tenhamos sabedoria para entender a vontade dele para as nossas vidas, principalmente a vontade revelada na palavra de Deus. Se a gente fizer essa oração, Deus há de responder. E Ele está pronto a nos responder. Tanto é, irmãos, que o tema desse sermão que eu quero trabalhar é justamente esse, a graciosidade de Deus em nos dar a sabedoria que vem do alto, porque isso é graça. Isso é graça. Deus não precisava de nos dar sabedoria. Ele poderia simplesmente, se ele fosse um Deus mau e sádico, né? Ele poderia olhar para a gente, olha, minha palavra está aí, se virem para entendê-la. Não só para entendê-la, né? Mas para aceitá-la e para viver de acordo com ela também. Se virem. Mas não. Ele nos dá sabedoria para entender a palavra dele. Ou seja, Deus nos dá sabedoria, sim, quando nós pedimos. E o texto termina falando algo fantástico. Olha só. E nada lhes impropera. A palavra no original literalmente significa e nada lhes recrimina. Sabe, às vezes, quando você peça um favor para o reverendo Ricardo, ele vai lá e faz com toda boa vontade. Aí eu preciso de novo, vou lá, peço ele um pouco mais constrangido, né? Porque eu estou pedindo de novo. E aí eu peço. Lá pela 10ª vez eu já vou estar constrangido, né? De pedir ajuda para ele na mesma coisa. É ou não é verdade? Mas olha só, diante de Deus, irmãos, Deus não nos recrimina quando nós pedimos aquilo que faz parte da vontade dele. Podemos pedir quantas vezes quisermos, porque Ele estará de prontidão a nos dar sabedoria. Essa é a ideia do texto. Em nada lhes recrimina. Ele sempre está pronto a nos responder orações que são feitas de acordo com a sua vontade. É verdade que muitas vezes nós oramos pedindo coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E, obviamente, Ele não vai responder essas orações positivamente, né? Mas uma coisa que esse texto está nos ensinando é: peça sabedoria a Deus, porque Ele vai te dar. Porque essa é a vontade dele. Então, peça uma vez, 2 vezes, todos os dias, mais de uma vez por dia. Peça, porque Ele é o Deus gracioso que vai te dar sabedoria. Está pronto a te dar esta sabedoria. Mas o texto continua, versículo 6, a primeira parte dele, fala assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Nós somos instruídos a ter fé, irmãos. Mas a fé aqui não é a fé na própria fé. Porque tem muita gente que fala assim, não, a minha fé é muito forte. Muita gente trata a fé como se ela fosse um fim em si mesmo, né? Não importa no que eu tenho fé. Se a minha fé é forte demais, é isso que importa. Percebe que você modificou o objeto da fé? A fé na própria fé. Porque se a minha fé é forte, eu posso. Mas a gente esquece que a fé, principalmente a fé salvadora, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ele nos dá aquilo que Ele mesmo requer de nós. Olha como que Deus é bondoso para conosco. Então, Tiago diz, peça porém com fé. Fé em quê? Fé nas promessas de Deus. Fé naquilo que Deus revelou na sua Santa Escritura. E nós estamos sendo instruídos neste exato momento a pedir por sabedoria, porque Ele falou que vai nos conceder. É a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo isso. Então, nós temos que ter fé nisso. Por quê? Porque essa é a vontade revelada de Deus. Às vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações onde, de fato, é difícil ter fé. Mas nós somos chamados a ter fé. Nós somos chamados a crer naquilo que Deus tem revelado na sua santa palavra. Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: fé, ele dá aqui uma definição de fé para esse texto aqui, né? Fé, pois, é aquela que confia nas promessas de Deus e nos faz certos de obtermos o que pedimos. O escritor de Hebreus define algo de uma maneira parecida, né? Fé é a certeza, né, daquelas coisas que nós não vemos, mas é a certeza. Não é uma certeza mais ou menos, né? Mas é uma certeza convicta naquilo que nos foi prometido. Irmãos, nós somos aqui instruídos a buscar essa fé. Mesmo que, às vezes, tenhamos dificuldade. Alguns comentaristas, né, falando sobre esse texto, eles vão até num caminho que eu achei bem interessante, que eles falam assim, olha,
Deus está pedindo para que você faça um pedido para Ele. Então, quando ele fala assim, mas peça com fé. E a fé aqui, justamente, olha só, pondere. Deus já deixou alguém desamparado? Alguém que estava necessitando de algo real, palpável para a vida dele, e Deus deixou essa pessoa desamparada? Procure na palavra dele. Procure, veja, investigue e tenha fé. Fé que Deus responde à oração que é feita de acordo com a sua santa vontade. Muitas vezes, como já falei aqui, e quero repetir, nós não oramos como convém porque nós não conhecemos a vontade de Deus. E Tiago mesmo vai dizer isso aqui um pouco para frente. Nós, muitas vezes, não temos as nossas orações respondidas porque muitas vezes oramos para esbanjar nos nossos próprios prazeres ou nas nossas próprias concupiscências. Esse tipo de oração Deus não está interessado em responder. Mas você pode ter certeza que Deus há de responder aquelas orações que são feitas de acordo com a sua santa vontade. E por fim, caminhando aqui para o finalzinho do versículo 6 até o versículo 8, nós vemos que a nossa mente dividida nos impede de desfrutar das benesses de Deus. Olha isso aqui que o texto diz, irmãos. Pois, finalzinho do versículo 6 aí, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se você já teve a oportunidade de ir numa praia, principalmente numa praia com mar revolto, uma tempestade, muitos ventos, você percebeu que existe, pelo menos aos nossos olhos, não aos olhos de Deus, mas aos nossos olhos, existe uma certa aleatoriedade, no movimento das águas. Ora para um lado, ora para um outro, ora a maré desce, ora a maré sobe, e os ventos sopram, e a água está apenas obedecendo o vento, para onde o vento manda, a água está indo. E além disso tudo, ainda tem as correntezas, que estão ali por debaixo, que nós nem estamos vendo a olho nu, que muitas vezes nos levam lá para o meio do oceano, quando nós não conhecemos aquele lugar. Que Tiago está nos ensinando, quando nós duvidamos, nós somos como essa água do mar. Qualquer coisinha que chegar perto de nós, nos levará com muita facilidade. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu creio na palavra de Deus. Aí chega alguém e coloca uma pulguinha atrás da sua orelha, e ao invés de você buscar se fortalecer na palavra de Deus, você fica alimentando aquela pulguinha que foi colocada atrás da sua orelha. Ou seja, a dúvida foi implantada no seu coração. E você deu lugar a ela. E se você continuar regando essa dúvida, ela só vai crescer no seu coração. É isso que o texto está dizendo. E Tiago completa dizendo, verso 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Calvino também comentando esse texto, ele diz que a dúvida, olha só que interessante que ele diz, a dúvida contesta a Deus e a sua bondade. Quando nós duvidamos, nós estamos colocando Deus em xeque. Nós estamos colocando a veracidade da palavra de Deus em xeque. Nós estamos duvidando da sua bondade, do seu cuidado paternal, nós estamos duvidando da sua graça, nós estamos duvidando da sua misericórdia, nós estamos duvidando do próprio Deus. E isso é muito grave, irmãos. Muito grave. É claro que, como eu disse, o nosso coração, lá na minha introdução, o nosso coração ele é inconstante. E é por isso que nós devemos buscar nos fortalecer na palavra de Deus, porque só ela pode, de fato, nos levar à fortaleza segura que é o nosso Deus. A palavrinha que está no versículo 8, homem de ânimo dobre, literalmente, dipsaikos, que literalmente significa duas almas. O texto está dizendo assim, homem de duas almas, no sentido de que, olha, homens que têm duas vontades, dois pensamentos, que não necessariamente conversam entre si. Homem de ânimo dobre, desejos dúbios, mente dividida. É isso que o texto está querendo nos ensinar aqui. Quando nós duvidamos, nós somos esse homem de ânimo dobre, de uma mente dividida. Parte dela crê nas promessas de Deus. Parte dela duvida. E aí eu faço uma pergunta. Qual dessas partes nós estamos alimentando para que a outra parte seja sufocada? Muitas vezes estamos alimentando a incredulidade latente do nosso coração.
Isso é algo grave, irmãos. Na quinta-feira nós estivemos aqui estudando sobre a cultura do Evangelho, e nós vimos que o que mais impede uma igreja de avançar na cultura, de viver, né, de acordo com a cultura do Evangelho, é justamente a incredulidade. A incredulidade, porque nós até conseguimos professar o Evangelho, conseguimos resumir numa frase concisa o que é o Evangelho, mas nós não entendemos que Jesus é suficiente para nós, nós não entendemos que fazemos parte de uma comunidade, nós não entendemos que temos que zelar pelo bem da nossa comunidade, pelo bem do próximo, antes de colocar a minha vontade na frente dos outros. Isso é fruto de incredulidade, irmãos. Eu não sei de onde que eu li isso em algum lugar, mas quando nós pecamos, é como se fosse um surto momentâneo de ateísmo. Naquele momento, ou nós estamos dizendo para nós mesmos que Deus não existe, ou que mesmo se ele existir, não importa. O que importa é eu dar vazão às minhas emoções e à minha vontade. Homem de ânimo dobro. A mente está dividida. E nós, irmãos, devemos lutar contra essa mente dividida. E o único lugar onde nós encontraremos respostas sólidas para uma mente que está dividida é na palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que é a única verdade absoluta que nós temos no mundo tão relativista que nós vivemos. Para a gente terminar, irmãos, respondendo aquelas perguntinhas que eu fiz no começo, né? Nós não somos sábios. Nós não somos sábios. Ainda mais se nós estivermos aqui falando de sabedoria que vem do alto. Aí nós somos muito carentes dessa sabedoria. Certamente uns mais e outros menos. Mas o ponto aqui que todos estamos no mesmo lugar todos necessitamos de sabedoria. E se nós necessitamos de sabedoria, a primeira aplicação é essa. Peçamos a Deus. Peçamos sabedoria a Deus. O primeiro lugar é esse. Por quê? Porque Deus está disposto a nos responder esta oração. Peçamos sabedoria para enfrentar as provações com alegria. Peçamos sabedoria para vivermos o que pregamos e dizemos, né? E aquilo que acreditamos. Peçamos sabedoria para darmos um bom testemunho do Evangelho de Cristo. Existem N motivos na nossa vida e na nossa caminhada para pedirmos sabedoria a Deus. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, se nós pedimos com fé, sem duvidar, Ele há de responder essa oração. Segundo lugar, irmãos, nós não devemos duvidar. Nós não podemos ser tão inconstantes como nós somos, irmãos. Nós não podemos ser inconstantes nos nossos desejos. Um dia eu quero uma coisa, no outro dia eu quero algo completamente contrário àquilo que eu queria. Nós não devemos ser tão inconstantes nos nossos objetivos, mas devemos colocá-los todos diante de Deus e rogar por sabedoria, sem duvidar. E se você duvida, irmãos, não tem problema. Ore a Deus. Peça com sinceridade. Lembra que eu falei que às vezes a gente tem medo de fazer certas orações porque Deus responde? Seja sincero diante de Deus. Senhor, eu tenho tanta dúvida. Senhor, quando eu olho para determinado texto, meu coração se enche de dúvidas. Senhor, tira do meu coração toda sombra de dúvida, Senhor. Irmãos, orem a Deus. Orem a Deus, porque é Ele que vai dissipar essas nuvens que estão cobrindo muitas vezes a sua visão para coisas que às vezes são claras, outras nem tanto. Mas peça a Deus. Em nossa caminhada, as dúvidas elas vão aparecer. Mas ore a Deus para que essas dúvidas sejam deixadas de lado, sejam respondidas com a palavra de Deus. Quem confia em Deus segue uma trajetória clara e segura, não baseando na sua autoconfiança, porém na alegre e resoluta fé em Deus e em suas promessas. Ou seja, nós não olhamos só para nós mesmos, porque se eu olhar para mim mesmo, eu vou ver que em algum momento eu tenho dúvida. E se eu focar nessa dúvida, todo o meu progresso espiritual, vamos dizer assim, desmoronará. Se eu focar a minha mente no lugar errado, não avançarei, como o apóstolo Paulo diz. Mas se eu focar em Deus,
em Cristo Jesus, que de acordo com Provérbios capítulo 8, é a sabedoria personificada. Leia esse provérbio quando você chegar em casa, irmãos. Provérbios capítulo 8. Nós temos ali a personificação da sabedoria. Jesus Cristo é a personificação dessa sabedoria. Peça para que Cristo cresça na sua vida. Porque quanto mais Cristo crescer na sua vida, mais sábio você será. Por último, quero apenas dar um princípio bíblico aos irmãos. Que nossas orações não são ouvidas por Deus, a menos que tenhamos confiança de que seremos atendidos. Por isso, a aplicação, não duvidem, irmãos, porque as nossas orações não serão ouvidas. Se a gente pede uma coisa, mas a gente diz, será que Deus vai, de fato, ouvir a minha oração? Será que Deus, de fato, está importando com isso? Não, irmãos. Orem com fé e, principalmente, conheçam a vontade revelada de Deus. Porque quanto mais você orar de acordo com a vontade revelada de Deus, mais as suas orações serão respondidas. Principalmente focando aqui no nosso texto, quando você rogar por sabedoria. Peça sabedoria, porque Deus dá sabedoria liberalmente, sem recriminar os pedidos que chegam diante do seu trono de graça. Confiemos no Senhor, para que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Vamos orar? Pai amado, aplica, Pai, essa palavra nos nossos corações, porque nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos entender qual é a boa vontade do Senhor para nós, aquela vontade revelada, e também as circunstâncias que nós vivemos, para que possamos, de fato, nos alegrar em toda a provação que passemos, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Prepara agora os nossos corações para a ceia que participaremos, que possamos glorificar ao Senhor participando deste bendito sacramento. No nome de Jesus. Amém.